Alô, e daí? Bem-vindo à nossa sessão, nossa aula sobre a intersecção entre a neurociência, a neuroplasticidade e o uso do psicodélico na terapia assistida em saúde mental. Hoje vamos explorar como essas substâncias elas vão impactar as nossas redes neurais, vão potencializar mudanças significativas de cognição e percepção, tá? Como vai potencializar as mudanças geral, fundamentado basicamente aqui hoje em sólidas evidências científicas. Porque para falar de rede neural, temos que falar de ciência muito robusta, muito funda. Então, para a aula de hoje, vamos falar sobre a rede de modo padrão, a rede de saliência e os nossos tipos de neuroplasticidade. Para começar, então, para a gente explicar os efeitos, ou mesmo relacionar o conceito psicológico conhecido, é necessário que a gente se concentre nas mudanças observadas na comunicação dentro e entre as redes neurais. Já vamos entender um pouquinho mais sobre as redes, mas vamos introduzir um pouquinho esse assunto, tá? Os psicodélicos, eles normalmente diminuem o primeiro, a comunicação dentro das redes neurais, e eles aumentam esse último, né, esse segundo, comunicação entre as redes neurais. Isso vai resultar em novas vias de comunicação neural. A ênfase é frequentemente colocada em alterações na rede de modo padrão, a ênfase dos psicodélicos, que é essa rede de modo padrão, ela é um pouco mais ativa quando a gente não está em foco, não está focado no ambiente imediato, mas sim envolvido em pensamentos de autorreferência ou mesmo viagem mental no tempo, tá? Por exemplo, aquela desintegração que pode gerar um estado de estar presente, né? Eu estou um pouco mais longe, mas eu me sinto aqui, me sinto presente. Já sentiu essa sensação? Essas relações, então, elas estão sendo feitas entre a rede de modo padrão e a concepção freudiana do ego, tá? Devido ao papel no sentido de si mesmo, né, de nós mesmos. E bem como esses efeitos supressivos nos sistemas subcorticais de nível inferior. Ou seja, subcortical de nível inferior, falamos de amígdala cerebral. E embora tais dessas analogias, elas são inerentemente perfeitas, tá? Foi demonstrado que a desintegração da rede de modo padrão, que a desativação dela, por assim dizer, ela vai se correlacionar com as avaliações do que a gente chama de dissolução do ego, tá? Mas não só, também vai ocorrer a desintegração de outras redes após o uso do psicodélico, incluindo a rede, o circuito córtico-estriado tálamo-cortical da rede de saliência, que é uma partezinha dela ali, tá? Sabe qual que é essa rede? Vamos falar dela. Calma, vamos entender bem a fundo essas duas redes principalmente. Mas antes, a gente tem que falar de outros efeitos do psicodélico, que nessas redes, eles vão incluir, então, a restrição diminuída na cognição, o que pode explicar aquela descrição fenomenológica que a gente falou, como um amplificador do processo cognitivo, do processo mental, entre outros, entre as mudanças dentro e entre essas redes neurais, a contextualização reduzida, a filtragem da informação sensorial e o aumento da comunicação envolvendo os sistemas, tanto visual quanto auditivo, tá? Ou seja, falando de rede, falando de sistemas, estamos falando de cérebro, né? Não tem como fugir um do outro. Esse aumento da comunicação entre esses sistemas pode produzir alguns distúrbios perceptivos, que vai justificar as alucinações visuais e possivelmente auditivas que pode ocorrer a depender do psicodélico na intensidade. Vários modelos abrangentes eles foram propostos, por exemplo, para descrever os estados de cognição, de percepção menos restritos, como aquela alta entropia, ou aquele como sendo um estado liberado para o fluxo de informações de baixo para cima. Nenhum consenso ainda foi alcançado para essa questão da alta entropia, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre também mais a fundo, mas esses estados psicodélicos, eles continuam a inspirar interesse fundamental e clínico significativo. A alta entropia, ela é usada por alguns autores, nem todos, tá? Que vai meio que sinalizar um estado mais caótico de permissão de mudanças e realinhamento intrínseco. Tudo bem, vamos começar a aula então agora, tá? A gente falou um pouquinho desse geralzinho, mas isso não é nem o começo da aula. Vamos adiante? Vamos começar sobre neuroplasticidade, tá? Qual que é o conceito de neuroplasticidade? É aquela habilidade incrível do nosso corpo, do nosso cérebro, de se reorganizar em resposta a novas experiências, em resposta à aprendizagem, em resposta ao próprio ambiente que vai ensinando a gente. Você tem um e-book também sobre neuroplasticidade que eu vou disponibilizar, acredito que já está disponibilizado, inclusive, dá uma olhadinha lá depois na nossa pasta dos e-books, tá? Os psicodélicos, como uma ferramenta poderosa, eles vão influenciar essa capacidade do cérebro
da neuroplasticidade. Isso vai alterar de forma como a forma como as nossas redes neurais elas vão se comunicar e vão formar novas conexões. Isso abre um leque de possibilidades para terapias inovadoras na saúde mental. O psicodélico em si, ele vai promover uma diminuição na atividade de algumas dessas redes neurais, que a gente já citou. Mas enquanto algumas vezes eles vão aumentar a comunicação entre umas redes, outras vezes eles vão fazer um outro tipo de alteração, mas sempre na comunicação entre essas redes. Esse fenômeno, ele não apenas vai favorecer a formação de novas vias de comunicação neural, mas também poder fazer, ser a chave para entender a eficácia dos psicodélicos em tratar algumas condições, como aquela depressão resistente, o mesmo tratamento do TEPT, né, do transtorno de estresse pós-traumático. Pensando então na nossa rede de modo padrão, DMN, Default Mode Network, do inglês. A rede de modo padrão ela é composta por diversas regiões do cérebro, incluindo o nosso córtex pré-frontal, tem as imagenzinhas ali, incluindo o córtex pré-frontal, o córtex parietal posterior, o precúneus. Essas áreas elas são envolvidas em processos de pensamentos internos, como a memória autobiográfica, a autorreflexão, a projeção do futuro. E ela que é mais ativa quando a gente está engajado em um pensamento introspectivo, um pensamento autorreferencial, autorreferenciado. A gente vai observar que os psicodélicos eles podem levar a uma desintegração dessa rede, tá? Aqui entre aspas, tá? Essa desintegração. Uma diminuição de processamento, como já falamos em aulas anteriores. Esse efeito ele está associado à experiência de dissolução do ego e que vai permitir que o nosso paciente, que o estado de maior presença e consciência seja atingido. A DMN, a rede de modo padrão, ela é uma rede neural que se torna especialmente ativa quando a gente não está focado no mundo exterior, mas sim quando a gente está mais engajado em um pensamento interno, em uma memória, em uma projeção de futuro. Ela está também intimamente associada à nossa capacidade de gerar um senso, pega isso aqui é bem importante, tá? Um senso de identidade pessoal, permitindo que a gente consiga refletir sobre nós mesmos. Olha que coisa mais focada no psicodélico, é a própria rede de modo padrão, né? Aquela conversa, parece que ela foi feita para conversar com o psicodélico, né? Ou o contrário, o psicodélico foi feito para conversar com ela, né? Enfim, refletir então sobre essas nossas, sobre nós mesmos, sobre as nossas experiências passadas, sobre as nossas expectativas de futuro, sobre o efeito do psicodélico, vai ocorrer uma notável redução da atividade da DMN, da rede de modo padrão, que a gente pode chamar também dessa desintegração que eu trouxe antes, e esse fenômeno ele pode contribuir para uma sensação de dissolução do ego, onde aquelas fronteiras do eu mesmo, né, do self, pensando aqui no budismo, né, do eu do budismo, e outros se tornam menos definidas. Então, de novo aqui, as fronteiras entre o eu e o outro, ela vai se desintegrar, vai se tornar menos definida. Isso que é a definição de uma dissolução do ego, né? Eu sou tanto eu, mas como eu sou todos, eu sou tudo, e eu consigo conversar, me conectar e me alinhar a tudo. Isso é muito característico do budismo, né? Eu fiquei bem impressionado como a gente acaba usando esses conceitos, até mesmo sem algumas associações explícitas, né? Então, sobre esse efeito, a gente sabe como é que ela vai se comportar, e essa experiência, ela pode ser profundamente transformadora, essa dissolução. Isso vai permitir que a gente, indivíduos, eles ultrapassem aqueles bloqueios psicológicos e comecem a acessar as perspectivas e as emoções sobre uma nova luz, sobre um novo olhar. Estudos também sugerem que essa diminuição da atividade da DMN está muito relacionada a um aumento da plasticidade neuronal. Isso vai promover a formação de novas conexões e novas perspectivas. Ou seja, vou começar a andar por novos caminhos dentro da minha cidade, dentro da minha cidade neurológica. E a atividade nessa rede ela é frequentemente contrastada, olha a dislexia aqui, contrastada com o envolvimento, tá, em atividade, em atenção dirigida para o mundo externo. Parece até ser meio estranho falar assim, né? Se é sobre eu comigo, por que que tem tanto a ver com eu com o mundo? Vamos entender um pouquinho isso mais a fundo. Gosto muito desse conceito, né? Que a DMN, ela é tanto eu comigo, mas ela também é eu com o mundo. Por quê? Porque um não sobrevive sem o outro. Um não está aí sem o outro. Então, assim, a DMN, ela é mais ativada quando a gente não está focado em tarefa específica voltada para o mundo externo, mas sim quando a gente vai engajar um pensamento interno, como uma reflexão sobre o passado, uma projeção sobre o futuro, uma construção de um cenário hipotético. Isso é contrastante com as redes neurais
ativadas durante a atenção direcionada a uma tarefa externa, como, por exemplo, a rede do controle executivo, né? Então, lembrando, controle executivo, disfunção executiva, TDAH. Essa rede de controle executivo ela vai se tornar mais ativa quando a gente está concentrado em realizar uma atividade específica que vai requerer um foco no ambiente externo. Tudo bem? A DMN, então, ela vai incluir as áreas como o córtex pré-frontal medial, o cíngulo posterior, o pré-cúneus, que eu falei para você, e que ela vai estar envolvida em processo de pensamento autorreferencial e também naquela questão da mente à deriva. A capacidade de alternar entre a DMN e as redes envolvidas na atenção focada, ela é crucial para o funcionamento cognitivo saudável. Em contextos mais terapêuticos, especialmente aqueles envolvendo os psicodélicos, entender essa dinâmica entre a DMN e como ela se relaciona com outras redes neurais é fundamental para você conseguir compreender o mecanismo subjacente às experiências induzidas pelas substâncias psicodélicas e mesmo os seus potenciais em aplicações clínicas. Sob, então, a influência dos psicodélicos, a gente vai observar uma desregulação na atividade da DMN. Isso vai ser bem evidenciado por algumas técnicas de neuroimagem, como a fMRI, certo? A ressonância magnética funcional. Essa desregulação ela vai se manifestar como uma redução da sincronização funcional entre as regiões componentes, tá, da DMN, o que vai poder facilitar um estado cognitivo onde essas fronteiras do ego elas vão se tornar mais fluidas, vai permitir os insights mais profundos, a reconfiguração de perspectiva pessoal. E muitas dessas pesquisas em fMRI, ela está sendo muito sugestiva de que o efeito está sendo correlacionado com a intensidade, o efeito psicodélico, correlacionado com a intensidade da experiência subjetiva relatada durante o estado psicodélico, incluindo essa dissolução do ego e a sensação de unidade, de conexão com o universo. Parece um pouco, às vezes, desafiante, um pouco difícil de pegar esses conceitos mais subjetivos, mas é porque muito que a gente tenta falar no psicodélico, e você já sabe disso, é muito inefável. Tá? Às vezes é difícil expressar sem estar vivenciando, sem ter passado por aquilo. Por isso que um dos módulos importantes é a parte prática. Interessantemente, tá? Essa alteração da DMN e a dissolução do ego sobre o efeito do psicodélico, eles têm paralelos intrigantes com a concepção freudiana do ego, o que vai sugerir uma ponte ali entre a experiência induzida pelo psicodélico e os conceitos psicológicos mais profundos sobre o senso de si, o senso do eu mesmo. Mas então, não só a DMN, né, não só a Default Mode Network, não só a rede de modo padrão, ela tem importância nos psicodélicos, tá? A rede de saliência também vai aparecer em destaque como as redes mais importantes que os psicodélicos mexem. Vamos explorar ela então, tá? Que ela é essencial para o processamento e para a resposta a estímulos significativos. Sobre a influência do psicodélico, a gente vai observar uma mudança na função dessa rede de saliência, que pode explicar a alterada percepção sensorial e a atenção aumentada para o aspecto ambiental e mesmo de pensamento, que normalmente poderiam ser ignorados ou suprimidos. Então, assim, eu vou perceber mais coisas porque eu não consigo suprimir essas coisas. Mais ou menos assim. Essa é uma das funções da rede de saliência. Ela vai desempenhar, então, um papel crucial na nossa capacidade de detectar e responder a estímulos ambientais ou internos que são considerados importantes. Ela vai ajudar a orquestrar a mudança entre a DMN e a rede de controle executivo. De novo aqui, né? Não tem muito como falar sobre rede sem falar de execução, sem falar até mesmo da gente lembrar de TDAH. Isso vai facilitar a nossa habilidade de navegar entre o foco do ambiente externo e a nossa introspecção. Porque imagina se a gente não conseguisse podar isso, segurar isso. Aí absolutamente qualquer tipo de estímulo a gente seria pego. Então, ela é muito importante, essa rede. Quando ela é influenciada pelo psicodélicos, então essa rede de saliência ela pode se tornar mais hiperativa ou mesmo alterada, o que vai significar que a nossa capacidade de discernir o que é relevante é intensificado ou distorcido. Isso pode levar, então, a uma experiência onde os estímulos normalmente considerados irrelevantes vão ganhar uma nova significância, um novo significado, ou onde a percepção sensorial ela vai se tornar extremamente amplificada. Tal alteração pode ser terapeuticamente útil, pois vai permitir que o nosso paciente, que a gente consiga se reconectar com emoções e memórias suprimidas, amarradas, tá? Isso vai facilitar o processo de introspecção e de cura emocional profunda, porque tem a ver com nós lá dentro e tudo que a gente foi suprimindo para não ter contato com essa dor.
Faz sentido isso? A rede de saliência engloba estruturas como a ínsula anterior, o cíngulo anterior, e elas vão desempenhar um papel crucial na monitorização e na atribuição de relevância aos estímulos internos e externos. Essa rede ela funciona como um interruptor, facilitando a alternância entre a DMM, a rede de modo padrão, e a rede do controle executivo, que ela está envolvida na atenção focalizada para a tarefa externa. Tá? A influência dos psicodélicos na rede de saliência, ela pode ser vista como uma amplificação ou uma alteração na atribuição de relevância, onde os estímulos normalmente periféricos, eles podem assumir uma importância mais central na nossa vida. Essa reorganização da saliência pode levar a uma percepção alterada do ambiente, destacando sensações, pensamentos ou mesmo emoções que geralmente seriam ignorados, amarrado, preso. Do ponto de vista clínico, isso pode ser extremamente valioso, pois vai permitir que o paciente acesse aquele conteúdo emocional protegido, com que ele consiga processar esse conteúdo emocional ou um conteúdo traumático que tinha o viés doloroso de ser olhado, visto, e que estava ali previamente inacessível. Por quê? Protegido. Não queria ter acesso porque eu não quero lidar com essa dor. Bem mecanismo de partes emocionais. Isso pode promover a cura e a integração psicológica. Sobre, então, a rede de controle executivo central, tá? A CEN, né? Que é Central Executive Network. Para a gente não deixar passar batido, tá? Já que a gente falou um pouquinho sobre ela, sobre essa alternância, a modulação da neurotransmissão de serotonina no córtex pré-frontal, ele pode fazer uma alteração à cognição. Isso vai incluir a flexibilidade cognitiva, o processamento dessa área, bem como a modulação de dopamina, que pode mexer também em motivação, em recompensa, em atenção. Isso tudo vai afetar a tomada de decisão e a impulsividade. A conectividade funcional ela vai se alterar em desintegração e reintegração, diminuindo a atividade, favorecendo a rigidez cognitiva de se soltar. Eu adoro essa palavrinha, tá? O conceito da rigidez cognitiva, né? Ele tem tudo a ver com dopamina, ele tem tudo a ver com desregulação de um TDAH, tem tudo a ver com autismo. Então, assim, é muito importante a gente olhar para esse conceito e entender que ele tem a ver com Central Executive Network, a rede de controle executivo central, tá? Até para você fazer essas correlações entre os transtornos, entre a neurodivergência também. Isso é visto, então, como um aumento de entropia cerebral. Olha aparecendo de novo aqui esses termos, que é o estado de aleatoriedade e flexibilidade de cognição. Olha que bonito. Flexibilidade de cognição. Essa diminuição da atividade vai facilitar da SEM, vai facilitar as experiências emocionais e profundas e o reprocessamento das memórias. Beleza? Pegou? Tudo bem? Vamos adiante? Essas substâncias, então, elas podem diminuir a restrição cognitiva e pode alterar a filtragem da informação sensorial, que é fenomenologicamente descrita como um amplificador do processo mental. Esse aspecto ele pode ser crucial para a gente entender como os psicodélicos vão facilitar formas de percepção e de cognição menos restritas, potencialmente úteis em contextos terapêuticos, gerando, então, importância clínica, que é o que a gente mais quer, efeito clínico para o sofrimento. Considerando o potencial terapêutico dos psicodélicos, principalmente quando a gente vai fazer a integração desses conceitos. Essas alterações nas redes de modo padrão, de saliência, sobre o efeito psicodélico, elas destacam o potencial dessas substâncias como ferramentas para promover mudanças significativas na percepção tanto de si, de mim mesmo, quanto do mundo, do eu com o mundo. Lembra disso? Ao alternar a atividade dessas redes, os psicodélicos podem ajudar a romper padrão de pensamento rígido. Isso vai facilitar a emergência de novas perspectivas, oferecendo profundas oportunidades terapêuticas. Então, além de tudo que a gente falou aqui, né? Romper um padrão de pensamento rígido pode ser o suficiente ali só para romper um padrão de toque, de pensamento obsessivo, porque a amígdala está tão focada naquilo que ela fica restrita. Então, assim, tem muita possibilidade terapêutica com o uso dos psicodélicos na saúde mental. E a chave para esse uso eficaz na terapia assistida, ela vai residir nessa capacidade de integrar as experiências alteradas, experiência de consciência alterada em um contexto de suporte e compreensão. Tudo bem? O entendimento, então, detalhado da influência dos psicodélicos na rede de modo padrão e na saliência, ele oferece um insight valioso para o desenvolvimento de terapia baseada em psicodélico. A manipulação dessa rede dessas redes, através do uso controlado e seguro do psicodélico, vai permitir que a gente faça uma reconfiguração de padrões de pensamentos patológicos,
como aqueles observados na depressão, por exemplo, na ansiedade, no TEPT, no toque. Isso vai sugerir uma vasta potência, um vasto potencial terapêutico. Além disso, a capacidade dos psicodélicos de promover uma plasticidade neural aumentada, de facilitar novas conexões sinápticas, pode ser o mecanismo pelo qual essas substâncias vão oferecer alívio duradouro dos sintomas psiquiátricos, né? A gente tem, na maioria dos estudos, efeitos rápidos, coisa de um dia, uma semana, um mês e com duração de 6 meses, né? 6 meses porque parou de fazer o estudo depois, né? Mas até 6 meses durando esses efeitos positivos. Isso é muito interessante. Às vezes uma única dose. É fantástico. Beleza. Agora então que você entendeu a importância da rede neural no contexto do psicodélico, vamos olhar para a neuroplasticidade de uma forma mais estendida. Vamos ampliar esse conceito. Você já entendeu que a neuroplasticidade ela é essencialmente a capacidade do nosso cérebro em criar ou em alterar as conexões entre os pequenos componentes, as pequenas células dele mesmo. Ela é grande quando a gente é pequeno, a neuroplasticidade, e ela vai diminuindo conforme a gente vai amadurecendo, vamos colocar assim, né? E ela é essencial também para adaptação, para aprendizagem ao longo da vida. E nós, né, humaninhos, a gente tem dois tipos de neuroplasticidade essencialmente: a neuroplasticidade funcional e a neuroplasticidade estrutural. São diferentes. A estrutural, na verdade, ela é aquela que corresponde a uma estrutura física dos neurônios, mais especificamente falando dos dendritos. O rabinho, imagine assim, um rabinho do neurônio. E os psicodélicos, ele tem um potente efeito nesse dendritos. Já a neuroplasticidade funcional, ela vai corresponder às alterações na atividade elétrica dos neurônios, né? Ou, na verdade, do cérebro como um todo. Como se a estrutura, ela fosse a casa. E a funcional, elas são os cômodos da casa. Um não existe sem o outro, mas a funcional, ela vai ficar dentro da estrutural, mas não completamente determinada apenas por ela. Por exemplo, se você tem uma casa com vários cômodos e você resolve em um deles vender suco e coxinha, tá? Para quem passa ali na rua. Beleza, dá tão certo que você quer expandir o teu negócio e você quer transformar a garagem também, além de um cômodo, a garagem ali em uma entrada, em um restaurante, e aí os outros cômodos em outros locais ali de mesa, sei lá, ou até vender outros salgados agora aí. Então, assim, o que que era uma residência antes vai virar um comércio, e você mudou de casa. E assim a neuroplasticidade funcional, ela pode influenciar e modificar, mas não pode construir, já que você usa tudo que está ali dentro, como um espaço físico. Tudo bem? Pegou essa brincadeirinha, essa metáfrasinha? Pois então, o psicodélico ele vai aumentar a neuroplasticidade funcional, mesmo que de forma transitória, mas de maneira muito efetiva. Não só funcional, para falar a verdade, tá? Tem muito estudo por aí começando a sugerir que ele também aumenta as duas. Mas o que a gente mais tem evidência até agora é que a neuroplasticidade funcional ela é mais mutável. A estrutural ainda está começando ali, aumentando então o número e o tamanho desses dendritos e até criando brotos neuronais, como por exemplo, após 90 minutos de uma aplicação de ketamina, tá? Vai criar alguns brotos neuronais, quase como se fosse criar novos neurônios, tá? Mas não é bem criar novos neurônios. Isso vai permitir então uma nova forma de conexão, mudando e ressignificando padrões estruturais e padrões elétricos. E de maneira funcional, o psicodélico ele vai fazer com que esses neurônios fiquem muito mais sugestionáveis a se ativarem e se conectarem de maneira diferente, fazendo com que o cérebro, na verdade, o cérebro mais conectado e mais receptivo à exploração. Podemos entender também, até mesmo, que um aumento da janela emocional, um aumento da tolerância às emoções intensas positivas e intensas negativas, e mesmo uma menor reação autonômica, por exemplo, ao trauma, pode acontecer. Em outras palavras, é criada uma janela de oportunidade para a gente criar novos hábitos, processar traumas, reescrever comportamentos, conexões, relações e mesmo pensamentos. Mas, se não cultivar isso, fazendo a integração dessa experiência, integração terapêutica, o novo modo de funcionar, ele vai se perder com o tempo, em vez mesmo de perdurar. Por isso que é importante a terapia assistida junto e o apoio terapêutico ao uso dos psicodélicos. Concluindo então, compreender a dinâmica entre a rede de modo padrão e a rede de saliência vai oferecer um insight valioso sobre como o psicodélico pode ser utilizado para facilitar o crescimento,
psicológico e mesmo a cura emocional. Encarando todos, na verdade, eu encorajo todos vocês a refletir como essas informações elas podem ser aplicadas na prática clínica e a considerar essas possibilidades terapêuticas que se abrem quando a gente começa a explorar a mente através de uma nova lente, através de um novo olhar. O psicodélico então, ele vai oferecer uma janela única para o estudo da mente humana e o tratamento desses distúrbios. Como profissional de saúde, é nosso dever abordar essa área de curiosidade científica, rigor metodológico e muito compromisso com cuidado compassivo. Não esquece o sentimento dentro desse processo, tá? O compassivo, a segurança, ela precisa estar dentro ali. Para concluir, então, a pesquisa sobre a interação do psicodélico com o DMN, com a rede de saliência, tá? Está na vanguarda da neurociência psicodélica. Isso vai oferecer novas perspectivas sobre o funcionamento da mente humana e vai abrir caminhos para tratamentos inovadores na saúde mental. Convido a todos a explorar então essas descobertas com um olhar mais crítico, considerando tanto a promessa quanto o desafio que vai acompanhar a integração desse insight na prática clínica. De novo, terapia de integração, terapia de integração. Vamos pensar bem nisso. Com isso, eu encerro a aula por aqui. Agradeço vocês toda pela presença, por ter assistido essa aula e eu vejo você na próxima ou no nosso próximo encontro online, o que vier antes. Um abraço.